dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Raquel Oliveira, coordenadora do GT de Pessoas da ANAP. Estamos aqui iniciando a nossa segunda edição das jornadas, da Jornada Digital, especial Jornadas, com um tema extremamente importante em abril. Nós vamos falar de governança no setor de gestão de pessoas. E hoje nós vamos discutir sobre sucessão de lideranças. A gente sabe que essa pauta de sucessão ela faz parte do dia a dia da gestão de pessoas como um todo. É um desafio imenso e ela é muito importante à medida que a estratégia organizacional ela precisa conversar com o programa de sucessão e esse programa naturalmente vai nutrir como que nós vamos desenvolver e conversar com os nossos líderes dentro das nossas instituições. Bom, eu fico muito feliz, eu não estou só aqui, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhada. Estou aqui com o Eduardo Barbieri, sócio da WePlace. O Eduardo ele fez aqui, junto da gente na ANAP, uma pesquisa super importante para entender em relação à governança dos hospitais associados. A gente vai conversar sobre isso, inclusive nos nossos GTs mais para frente um pouquinho. Estou com a querida Thelma, gerente executiva da Rede Mater Dei, que tem vivenciado na prática, no dia a dia dela, a importância da consolidação e da execução de um programa robusto de governança, porque a Rede Mater Dei ela vem crescendo numa estrutura vertiginosa, mas com muita prudência. A Thelma vai falar um pouquinho dessa experiência. E o Emanuel Araújo, gerente de gestão, gerente de pessoas do Cora Saúde, que é um grupo que tem hoje 17 hospitais e tem aí um grande desafio em trazer um programa de sucessão para permear todos esses hospitais e para permear e sustentar o crescimento do grupo a cada dia mais, a cada dia melhor. Bom, a gente tem aí um desafio de tentar falar desse tema importante até às 11h30. A nossa intenção hoje é plantar boas sementes para que a gente possa disseminar dentro das nossas instituições, dissolver algumas dúvidas. Então, usem o nosso chat para fazerem as perguntas que vocês acham que são necessárias. E essa discussão, ela obviamente continua depois aqui para sempre, dentro das empresas de vocês, e nós estamos disponíveis para trocar sempre uma ideia, bater bola, conversar e crescer com conhecimento. Essa jornada ela tem um certificado e para quem participar de todos os nossos encontros até o final de abril, que vão acontecer todas as terças-feiras, de 10 às 11h30, você ganha um certificado ao final. E é muito importante, para além do certificado, eu acho que esse acúmulo de conhecimento que promove em nós, da área de gestão de pessoas, uma troca rica e ampla, é o nosso maior ganho aqui. Eu não vou falar muito, porque eu tenho excelentes pessoas para falarem aqui. Vou passar a palavra para o Eduardo, para ele falar aí 10 minutinhos, que esse eu acho que é o nosso maior desafio, um pouquinho sobre a perspectiva dele em relação à governança. E vou deixar a palavra com vocês. Essa jornada ela é nossa. Falem no chat, se manifestem. Quanto mais a gente tiver interação, mais rico vai ser o nosso encontro, tá? Boa jornada para todos, bom encontro para nós aqui hoje, que a gente inicie com o pé direito, eu tenho certeza que será incrível, tá bem? Obrigada. Eduardo, com você. Obrigado, Raquel. Bom, prazer, gente, bom dia. Eu vou ser breve, acho que porque o mais interessante aqui vai ser a troca de experiências, né? A troca de informações. Mas eu gostaria de falar sobre, essencialmente, 3 pontos, né? Acho que um primeiro ponto é o modelo de gestão tradicional, que isso não é, eu diria assim, não é privilégio dos hospitais. Nós identificamos esse modelo de gestão em tantas outras empresas, né, de origem brasileira, né, em que o corpo inicial que começa a empresa ou os executivos históricos da empresa, eles têm esse senso de responsabilidade, esse senso de
eles sentem essa responsabilidade de estar à frente do negócio por muito tempo, né? Eles que tomam conta, eles que tomam as decisões, eles aprenderam ao longo da vida fazer tudo isso, né? E isso aí gera uma vantagem, que é, né, que as instituições elas se desenvolvem sob o comando dessas pessoas, mas ao mesmo tempo gera outros dramas, vamos colocar assim, em relação à gestão. Né? Dentre esses dramas, talvez, né, às vezes existe uma centralização maior de tomadas de decisão, né? Às vezes existe uma dificuldade, um desafio para desenvolver novas lideranças, para encontrar outros talentos né, que aos olhos desses executivos que se tornam super relevantes e super multidisciplinares, né? Quem é que se torna à altura, vamos dizer assim, né, de suceder um executivo desse gabarito, né? Então, existe todo um desafio de gestão para essas organizações para encontrar esses profissionais, né, e desenvolver esses profissionais. Então, nós temos aí um cenário que ele é um cenário de restrição em relação à sucessão. Isso é histórico, né? Privilégio de instituições hospitalares, isso acontece em muitas organizações brasileiras, né? E eu atribuiria em um primeiro momento, né, passando para o segundo ponto que eu ia comentar, que é uma questão da linguagem, né? O quanto que nós falamos a respeito de pessoas, né? E falar de pessoas não é fofoca, não é falar bem ou falar mal, é falarmos profissionalmente de pessoas. Como é que essas pessoas estão se desenvolvendo? Quais são as capacitações dessas pessoas? Como que essas pessoas elas estão acumulando experiência e exercitando as suas competências em prol da organização, né, em prol das instituições. E uma questão que a gente vê é que como você tem, muitas vezes, né, esses profissionais históricos. Se eu sou um profissional histórico, eu não preciso de ser avaliado, né? Eu mando, né? Eu vou lá e dou as cartas, eu tenho o meu estilo de gestão, eu imponho, né? Quase que imponho impor é uma palavra muito forte, mas eu quase que imponho esse estilo de gestão. E aí o que acontece? Alguns processos de recursos humanos que são importantes, né, eles acabam sendo eventualmente colocados em segundo plano, né, com uma avaliação de desempenho, né, com uma calibragem a respeito de perfis, esse tipo de coisa, né? E o problema é que quando isso não é feito, não existe um estímulo interno na organização para se discutir pessoas, para que se discuta perfis, para que as pessoas se sintam alinhadas. Poxa, eu estou pensando em promover o fulano, né? O fulano é bom ou não é? Tá, mas o que significa ser bom? A gente não sabe o significado de ser bom, a gente acaba confiando, né, na intuição de quem está dizendo isso aí. O problema é que as intuições nossas são diferentes e potencialmente divergentes, porque nós somos pessoas avaliando pessoas. Então, existe um alto nível de subjetividade nesse processo. Resultado, cada um de nós, aliás, todos nós falamos linguagem de recursos humanos. O que acontece é que cada linguagem é diferente uma da outra. E, no final das contas, não necessariamente a gente realiza um exercício de linguagem comum a respeito de recursos humanos. E aí eu falo, por exemplo, de orientação para resultados de uma forma, o Emanuel vai falar dando outro enfoque, a expressão é a mesma, é a orientação para resultados. O Manuel vai dar outro enfoque, a Thelma vai dar outro enfoque, a Raquel vai dar outro enfoque e assim por diante. E o problema é que a gente não vai se entender. E se a gente não se entender, como é que a gente vai chegar com clareza em quem são os profissionais potenciais sucessores para a organização ou não? Então, um dos desafios, eu diria, né, para todas essas instituições de início, né, de partida, como é que a gente fala a respeito de pessoas. Desenvolver uma linguagem comum, né? E não e aqui eu acho que já vou aproveitar o embalo para dizer, olha, não é abraçar a árvore, não é criar um portfólio de competências, é trazer de fato significado, né? O que eu quero dizer quando eu falo que uma pessoa é boa ou não? O que eu quero dizer quando uma pessoa entrega resultados ou não? O que eu quero dizer quando eu digo que uma pessoa ela faz uma boa gestão de equipe ou não? E assim por diante, né? Então essa linguagem é muito importante. Agora, o dia que todos nós estivermos com uma linguagem mais comum,
né? E uma coisa importante de se destacar, se a gente for para o mundo financeiro, e a gente precisa aprender muito com o mundo financeiro, né? Se você fala a palavra EBITDA em qualquer lugar do mundo é entendido, né? Todo mundo sabe o que é EBITDA, né? Você fala de hoje nós falamos, existe uma série de expressões, né? A gente estava falando de uma antes de começar aqui agora, né? Ambidestria. Cada um entende uma coisa a respeito de ambidestria. A gente fala de mundo VUCA, cada um entende uma coisa a respeito de mundo VUCA. Poxa vida, né? Se o nosso léxico é tão amplo, né? E se o significado que a gente traz é tão amplo, como é que a gente conversa? Né? Enquanto a gente não aprender com o mundo financeiro, que EBITDA é EBITDA, né? Que orientação para resultados é orientação para resultados, dado esse enfoque, a gente vai ter dificuldade. Agora, uma vez superada essa dificuldade, né, eu tenho certeza que existem várias instituições cujos RHs estão fazendo um esforço hercúleo, né, para implementar essa agenda de conversas, né? Passado essa etapa, a gente começa a saber quem são os profissionais potenciais nas nossas organizações. Só que também aí tem um problema, que assim, o que adianta nós sabermos esses potenciais profissionais, né, se a gente não tem uma esteira, né, de sucessão bem feita, né? E aí vem que é o meu terceiro ponto, mas a segunda provocação, que é o seguinte: o quanto que nós estamos conscientes a respeito de que, muitas vezes, para que haja uma sucessão, não basta identificar o sucessor. A gente precisa cuidar bem do sucedido, né? E aí, voltando para o tema de governança, a gente fez vários estudos de governança e um dos desafios da governança em situações de governança, é o profissional que não quer largar o osso, né? A gente ouve essa expressão amplamente, né? E aí, quando a gente olha para isso, né, o que está por trás do profissional não querer largar o osso? Será que é um orgulho? Será que é um medo? O que acontece? Né? E a gente tem que trabalhar isso aí. Né? Agora, muitas vezes as pessoas elas se sentem tão apegadas ao trabalho, à atividade que exercem, porque acreditam que agregam valor só naquela atividade. Né? E a gente tem que lembrar essas pessoas, ou ajudá-las a elas a se lembrarem, que enquanto profissionais, enquanto executivos gabaritados, etc., né, essas pessoas elas têm pós-carreira, elas não precisam ajudar só na instituição que elas estão. Né? Elas podem ir para conselhos de outras instituições, elas podem se tornar executivos e conselheiros ao mesmo tempo, né? Elas podem se tornar consultores, elas podem se tornar mentores de outras pessoas, elas podem migrar de área, né? Então, essa mudança organizacional, ela tem que ser muito bem orquestrada para que não existam barreiras de sucessão ou represas, vamos dizer assim, de sucessão. Né? O gestor super bom, cheio de sucessor embaixo dele, mas ele não abre mão do território que ele ocupa. Por quê? Porque ele não se vê fazendo outra coisa. E aí vem outro papel de recursos humanos, que é estimular essa movimentação, que é fazer as perguntas corretas para movimentar as pessoas na organização. Muito bem, já falei demais, eu queria dar espaço, né, para os outros palestrantes e bater papo com vocês, que acho que vai ser uma manhã bem gostosa aqui. Excelente. Obrigado. Excelentes provocações iniciais aí, Eduardo. Acho que é um bom pontapé inicial para a gente poder discutir em relação a essa reflexão que a gente faz, olhando para as nossas instituições, entendendo como que a gente trata a sucessão, como que a gente conversa sobre carreira também, até que ponto a gente estimula, como estimular, né? O que eu achei extremamente importante o que você falou, que a instituição ela precisa traduzir a linguagem de gestão de pessoas para que todo mundo entenda o que se pede. Senão a equação ela fica no mínimo injusta, né? Eu vou avaliar competências que eu entendo que são importantes, mas que dia que eu falei sobre isso? Como que eu comprovo a existência disso nas atitudes das pessoas, né? Então, o processo sucessório de desenvolvimento, no meu entender, ele é uma grande engrenagem que precisa funcionar de uma maneira bem ampla na instituição. Bom, Thelma, compartilha com a gente o que você vem vivido nesses últimos anos, né? Que eu acho que a
a sua experiência é extremamente rica em relação a colocar esse jogo aí valendo, né, na instituição. Isso mesmo. A palavra é sua. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um prazer muito grande falar de um assunto tão estratégico e tão desafiador, né, Eduardo? E Emanuel também, que está aí numa rede de saúde, sabe o quanto isso é desafiador. Aqui o hospital, por ser uma empresa familiar, o nosso fundador, ele começou a estudar sobre sucessão muito cedo, o doutor José Salvador. E nós temos um case aqui, né, de sucessão familiar. E lógico que na gestão, nas lideranças, nas gerências, a gente aprendeu muito com isso, né? O quanto foi cuidado dessa sucessão familiar, sempre pensando na perenidade da organização e na expansão, né? É extremamente estratégico e está na agenda da alta direção, está nossos objetivos estratégicos, formar sucessores. É muito complicado crescer sem ter sucessores. Como levar nossa cultura para outros lugares se a gente não pensar em sucessão aqui onde estamos, né? O jeito Mater Dei de ser, a gente precisa que outras pessoas compartilhem para que a gente possa crescer da forma que queremos crescer, né? Ter mais hospitais Mater Dei, mais Mater Dei por aí. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas muito importantes, porque sempre antes de um projeto, isso se tornou contínuo, porque desde 2013 que a gente vem fazendo esse trabalho, a gente começa com muita antecedência a mapear esses possíveis sucessores, mas mapear liderança para novos projetos. E as nossas iniciativas são basicamente 4 hoje, né? Nós temos um programa de lideranças, e nesse programa, com 3 módulos, a gente consegue identificar muitas pessoas, logicamente que através de assessment, logicamente que através de muita conversa, logicamente buscando conhecer mais profundamente as pessoas, né? E implantamos uma mentoria interna, onde os nossos líderes mais sênior eles são mentores desses mais novos, né? Desses potenciais talentos que nós temos para ser os próximos líderes aqui na organização. Além disso, a gente identifica pessoas nesse assessment, nessa análise desse perfil, a gente identifica aquilo que ele precisa mais fortalecer. E aí a gente entra com subsídio para MBA, graduação, ou até mesmo cursos técnicos, né? A gente tem muita liderança técnica, então, muitas vezes a gente precisa fortalecer o lado técnico, aí, né? Uma especialização em terapia intensiva, emergência e outras, né? Então, é isso que a gente vem praticando de forma assertiva, mas isso a gente vem fazendo tanto para as unidades de BH quanto as unidades fora. Então, dando um exemplo, nosso diretor de Salvador, o Hospital de Salvador vai ser inaugurado dia 2 de maio. Nosso diretor, Marcelo Sonebol, ele começou conosco há 3 anos, já pensando num projeto desse, sabe? Então, assim, ele foi tutorado, ele teve mentoria, ele passou por vários desafios, né? Ele foi muito testado, e teve a oportunidade de conviver na rede, conviver com a cultura, se aculturou muito rápido. E uma outra iniciativa que a gente tem é o intercâmbio também, sabe? Trazer lideranças de outros estados, de outras unidades, para conviver um tempo aqui, nessa unidade, com lideranças aqui nessa unidade, tem sido muito importante para a gente permear a cultura da rede. Então, assim, é um processo de sucessão, ele está intrínseco aqui nas nossas atividades, porque nós estamos vivendo um momento de expansão, e se isso não tivesse muito bem estruturado, nós certamente estaríamos tendo muita dificuldade em crescer e levar a nossa cultura aí para outras unidades e outros estados. É isso. Essa é a nossa experiência aqui, Raquel. Linda experiência, né? Não é fácil, né, Theo? Não é um desafio diário. E também tem coisa que dá errado, né, Eduardo? A gente aprende com os erros
A mentoria, por exemplo, a gente deixa as pessoas muito... nessa segunda rodada, eles escolherem os seus mentores, mas a gente precisa capacitar os mentores, né? E a gente tem feito um trabalho de capacitar os mentores. Esse é um projeto novo ainda para a gente, não tão consolidado quanto o nosso programa de lideranças, que a gente tem que estar bem consolidado, mas é um desafio diário, sabe? Mas a mentoria realmente é um programa que veio para agregar muito nesse processo de sucessão. E uma coisa que você falou, que eu acho super importante, que bom que tem o erro, que bom que a gente pode jogar o erro na mesa, discutir, recalcular a rota, porque o processo sucessório ele é assim como a vida. De tentativa, erro, acertos, bom, essa é uma melhor prática, vou replicar, isso deu para mim, isso não dá, né? Então, assim, é um processo humano, né? Eu acho que o processo de sucessão ele é humano. Então, e a gente fala da empresa como um organismo vivo que vai percorrendo os seus caminhos e vai encontrando as suas formas de atuação e nem sempre são as mesmas para as mesmas unidades, as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, a empresa muda, né, o tempo inteiro. Então, assim, ele é vivo, né? É importante a gente colocar que, assim, internamente, 70% das nossas lideranças de BH e Betim, elas foram formadas internamente. Foram pessoas que foram criadas para poder assumir posições mesmo, né? Mas a gente observou nesse crescimento, nessa expansão, o quanto tem sido importante trazer profissionais de mercado para oxigenar a organização, para trazer novas competências, para inovar. Então, é um processo que a gente adora, que a gente quer muito dar oportunidade interna, mas sem perder o olhar externo. E o cuidado que a gente tem com esse profissional que vem de mercado é também o cuidado de tutorar, mentorar, acompanhá-lo, porque ele vem para uma cultura totalmente diferente, né? Então, assim, mas a gente está muito aberto a estar trazendo grandes profissionais de mercado para justamente oxigenar isso, mas sem perder o quanto somos, que a gente considera um ponto forte, que é dar oportunidade para as pessoas internamente, formando essas pessoas. Então, equilibrar isso é muito importante, sabe, Raquel? Principalmente, né, Emanuel, a gente que está aí com o desafio de crescer e expandir, né? Pois é, o Emanuel está com um desafio enorme de crescimento e expansão ágil, né, Emanuel? E preparar a organização para que a sucessão ela acompanhe essa corrida do tempo, eu imagino que seja um desafio enorme, mas um bom desafio de um head de gerente de gestão, né? Se você puder compartilhar a sua experiência com a gente, para que a gente possa aquecer ainda mais os nossos motores, vai ser bom. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Cora, eu quero agradecer o convite da ANAP, convidar a Cora para participar e colocar na mesa, né, que a gente pense quanto gente já estão, e também meu agradecimento quanto profissional. E a régua subiu, Eduardo e Thelma, e vocês subiram a régua aqui para bastante. Mas vamos lá. Realmente a minha realidade na Cora é essa, somos uma rede, hoje somos a terceira maior rede hospitalar do Brasil. Nosso desafio é chegar à primeira, quem sabe, tão breve, né? Eu vou dormir com 10 mil funcionários, acordo com 15 mil, e aí o que fazer com esses 15 mil funcionários, né? Nossa estratégia de mercado, a gente chama essa nova operação para convidar a participar da nossa rede, a gente faz um convite para esse profissional, para que ele seja incluído no nosso processo de integração. Existe, desde o processo que a gente faz uma aquisição dessa, o Raquel, Eduardo e Thelma, a gente começa a trabalhar com a gestão da mudança. Compramos a operação, agora vamos trabalhar com a gestão da mudança. Como vai ser realizado? Tranquilizar, cuidar das emoções primeiro, né? Você imagina a pessoa que era dona de uma operação, dona de um hospital, por muito tempo, né? Que a maioria desses donos, né? Empresários do setor hospitalar, tem muito tempo de existência já no mercado, é um hospital já muito conhecido naquela comunidade, naquela região, e aí, quando passa a venda, vai sofrer um luto de fato, né?
E aí cabe a nós respeitar esse luto, cabe a nós respeitar esse profissional e convidar ele a trabalhar com a gente dentro do nosso processo do novo modelo de gestão. Na Cora, a gente passa por todos os percalços, né, como a Thelma passa também, e Eduardo, como consultor, também lida com isso. O primeiro ponto que eu trouxe, que o Eduardo trouxe na fala dele, são as restrições, o modelo, né? O setor hospitalar tem esse modelo muito tradicional, de sempre ter o médico à frente da operação, o diretor que cuida da operação ser o médico, o gestor ser o médico. E aí, nos atuais momentos de hoje, que a gente está sofrendo, inclusive foi um dos ganhos que a pandemia trouxe para a gente, mesclar essa equipe, trazer uma visão mais gerencial para o negócio, né? Respeitando também o core do negócio, respeitando também a visão de assistência, mas como é que a gente vai trabalhar, vai mesclar dentro da operação essa visão ampla de multifunções, né? E dentro do nosso, inclusive do nosso modelo de gestão do RH, a gente acredita que não precisa ser um psicólogo, um administrador de fato que vai atuar no RH, mas assim também como dentro de toda a operação do nosso negócio, né? Outro ponto importante que o Eduardo trouxe é a linguagem desse profissional, inclusive para a gente entrar no debate com diretoria, com um gerente de qualquer área, precisa ter uma linguagem corporativa, uma linguagem técnica do negócio. Eu não consigo debater com o diretor financeiro sem entender de finanças da empresa, né? Então, eu acho que o principal ponto para o RH ser estratégico, eu acho que a maior definição seria aonde eu ganho dinheiro, aonde é que eu perco. E aí o RH começa a entender aonde funciona de fato aquele negócio. É a gente entrar na mesa junto com a operação e entender, né, como é que funciona no dia a dia. Outro ponto que eu vou reforçar, que foi falado por Thelma e por Eduardo, foi a gente identificar, às vezes, numa operação pequena, quando a gente faz uma aquisição, e aí vem sempre a fala do ex-dono, do gerente que está lá presente, fala que aquele fulano ou ciclano, ele é bom. Tá, mas é bom como? Né? Em que sentido? Qual a entrega dele? Qual a performance dele? Vamos trabalhar, então, a avaliação de desempenho dele? Que nem sempre o bom técnico, o bom enfermeiro é um bom gestor de enfermagem, né? Nem sempre é um bom gestor de negócio. E, inclusive, a gente trabalha dentro da Cora com um programa de trainee, que foi para justamente atender nossa velocidade do nosso negócio. Cora, para quem não conhece ainda, é um bebê no mercado, né? Uma rede muito forte, muito antiga em nossas regiões, porém, no mundo corporativo ainda estamos aprendendo. Então, a gente começou a ter muita velocidade, muitas aquisições, e precisamos acompanhar com essas velocidades sem ter ganho, tendo bons profissionais. Então, a gente partiu para o mundo do trainee, temos tido bons resultados, porque não tínhamos como atuar com planejamento de sucessão naquela época, né? Então, a gente precisava pegar esse pessoal do mercado, trabalhar com esse processo de aprendizagem muito rápido, porque esse profissional ele tem uma expectativa muito alta do negócio, ele quer um retorno muito rápido do negócio e ele acaba evoluindo a equipe que está presente também na companhia. Então, esse profissional ele traz um ganho muito forte para a operação e uma visão além do que a gente imagina. A gente aprende diariamente com esses meninos. Inclusive, estamos terminando agora a segunda turma de trainee, e porque aí tem tido bons resultados. Antigamente, a gente tinha uma resistência desse gestor, desse diretor, ter um trainee na sua equipe, porque o medo de colocar esse profissional que tem uma visão tão ampla de mercado, que tem essa velocidade tão grande, e aí só que hoje virou a chave. Hoje todo diretor, todo o nosso grupo diretivo, gerencial, quer um trainee na sua equipe, porque sabe o ganho que vai trazer para essa operação. Estamos crescendo, as oportunidades estão surgindo, a gente está nesse momento cuidando dessas emoções desse profissional que está com a gente hoje, para poder se abrir para crescer junto com a gente. E é onde vem a pergunta, né, do Eduardo. Como é que estamos cuidando do sucedido, né? A gente cuida sempre do sucessor. E o sucedido, como é que vai ser? Aquele diretor que era dono que não é mais dono, agora é só sócio. Ou então é só diretor, não tem mais participação naquela empresa como dono, como empresário, né? Como é que vamos cuidar? Existe todo um processo para a gente lidar com esse profissional, né? Claro, vai ter algumas resistências de início, mas a gente tem que aprender com essas resistências. O que é que essa resistência nos diz? Que comunicação ele está me trazendo, né? Que sentimento ele me traz quando ele está sendo resistente ao nosso processo de modelo de gestão? E esse é o nosso principal desafio quanto RH, entender esses sentimentos, entender essa comunicação, e aí vem trazer
a comunicação empática, a escuta ativa, vem trazer a comunicação não violenta, que é tão falado hoje no dia a dia, né, para a prática de fato. De fácil não é, mas falar sobre sucessão de liderança é questão da perenidade, inclusive, do negócio, né? Não tem como a gente crescer sem pensar, sem falar sobre isso, né? Então, agora, a gente tem alguns projetos que lidam com essa sucessão de liderança. A gente tem o Cora Lidera, que foi todo baseado no pipeline da liderança, justamente com o intuito para a gente balizar conhecimentos, trazer as competências essenciais do negócio, desenvolver a teoria. Para o segundo módulo, a gente atuar com a prática, né? A gente trazer projetos que sejam aplicáveis para o nosso negócio. Eles participam de uma mentoria, depois com um professor de cada módulo, onde vão acompanhar no dia a dia e na prática do negócio. Mas é importante a gente reforçar que o profissional também tem que estar aberto para esse momento, né, Thelma? Não adianta de nada a gente estar no dia a dia implantando grandes projetos que têm um custo financeiro assim, altíssimos, sem esse profissional estar aberto para esse momento, sem perceber que também tem que ter autorresponsabilidade. Perceber que aquele espaço de construção de carreira, quem vai construir é ele, não a empresa, né? E aí, se esse profissional não estiver aberto, não vai ter essa sucessão. Vamos ter que ficar direto olhando para o mercado, trazendo gente de mercado, e aí ficam sempre questionando por que a gente não vê o público interno. Tá, mas será que eu estou administrando a minha agenda? Eu estou reservando a minha agenda para desenvolver a minha equipe, para o meu próprio processo de aprendizagem também, né? No dia a dia do setor da saúde é muito complexo, é muito dinâmico, é tudo para ontem, tudo é urgente. Os processos de RH sempre têm que ser flexíveis para atender a operação, e de fato sempre vai ser, porque é uma área fim. O RH é uma área de suporte, de back-office. A gente tem que suportar a operação, temos que ter essa visão e essa empatia com a operação, porque não é fácil. Lidar com o paciente, né, no dia a dia não é fácil, porque ninguém procura um hospital porque está feliz. Acordei hoje, estou feliz e vou para um hospital. Não é. Então, você imagina aquela mãezinha que está com o filho doente, e aí o rapaz da coleta de sangue vai coletar o sangue lá e erra a veia, a mãezinha já fica eufórica, né? Como é que esse técnico vai reagir perante aquela mãe eufórica? Então, trabalhar essas emoções também dessa operação, trabalhar o cuidado, a escuta, né? O RH muito próximo da operação, mas também dividir essa responsabilidade, né? Que não é só do negócio. Essa responsabilidade também faz parte, né, do próprio profissional. Mas eu acho que antes de falar sobre sucessão de liderança, o Eduardo, você pode também trazer para a gente um pouco da sua fala, o líder precisa se conectar com a sua equipe, né? Precisa conhecer a sua equipe. Ele precisa, antes de qualquer coisa, tirar o ego, né? Do crachá, falar de ambos, né? Falar com transparência, falar com cuidado. Eu acho que ter um feedback com amor, um feedback que vai ter uma produção ali não somente técnica, mas sim de cuidado daquele líder com aquele liderado, que ele possa se conectar, passar uma confiança na fala e vir a teoria, vem a fala, vem com a prática, né? Antes de falar de sucessão, a gente precisa falar um pouco dessa conexão desse líder com sua equipe, né? Que não dá para desenvolver sem ter conexão, não dá para desenvolver sem ter a confiança do líder liderado, né? Senão o próprio sucedido não vai confiar e não vai dar espaço para sua equipe crescer. Eu acho que é um pouco do que a gente vive aqui na Cora, é um mundo VUCA, tá aqui dentro da Cora, é muito dinâmico, muito complexo, mas está sendo gostoso esse momento com a gente, está sendo um aprendizado muito grande, estamos aprendendo com os erros, vamos errar sempre, de fato faz parte, mas o mais importante é a gente aprender com os erros, né? Tá, erramos, qual agora o ponto de partida de novo? Vamos começar de onde? Recomeçar, né? E não ficar procurando os culpados, mas sim melhorar o processo nosso interno para a gente crescer aí e melhorar o setor de saúde a nível do Brasil. Excelente, excelente, Emanuel. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu acho que a gente pode abrir a nossa enquete. Antes disso, eu queria só colocar um ponto, né? A Thelma trouxe no início da fala dela que o processo de sucessão ele vem sendo estudado pelo fundador, né, da Rede Mater Dei desde sempre, né? Um tema que ele se ocupa dele, que ele se preocupa, mas a gente sabe muito bem que isso não é compartilhado com a grande maioria das empresas, né? Nem sempre o fundador da empresa, ele traz isso
como uma preocupação top-down, né? E aí eu queria lançar mais uma dúvida mesmo, ou mais uma inquietação de por onde começa o processo sucessório. Porque o que eu percebo hoje é que ele é ainda um incômodo muito grande da área de gestão de pessoas, porque ela olha para o desenvolvimento da equipe e, às vezes, essa preocupação ela não é compartilhada com a gestão da empresa. E aí ele não é um processo top-down. Dá certo quando não é um processo top-down? Quando não é um processo que vem da direção para baixo, como que é a movimentação que a gestão de pessoas precisa fazer para que a alta liderança ela se dê conta da importância desse processo? Eu acho que é muito importante essa pergunta, por onde que a gente começa se a gente já não tem um patrocínio direto da alta liderança da empresa? Porque com certeza a gente vai enfrentar outros desafios. Como que planta essa semente? Eduardo, você quer falar um pouco sobre isso? Legal. Aí o que eu teria para dizer é o seguinte, a gente não faz nada, eu acho que o Emanuel trouxe uma coisa muito importante, né? E a Thelma também, né? E eu acho que são dois pontos de vista que convergem para o mesmo resultado, né? A Thelma, ela diz que que a instituição onde ela atua sempre teve uma preocupação com sucessão, ou seja, existia, primeiro, então, uma abertura a uma permeabilidade a esse tema, né? Que sempre existiu, ou seja, o meio estava aberto a gente exercitar nossa linguagem a respeito disso. Né? E aí, ou seja, se estamos abertos a falar sobre, e aí a gente consegue exercitar. E se a gente consegue exercitar, a gente consegue tomar atitude. Então, acho que isso é uma coisa importante, juntando um pouco as falas aí, né? E o Emanuel trouxe outra coisa, que é a questão, e eu estou vendo os participantes falarem aqui no chat também, que é importante essa questão do acolhimento, né, da segurança, né, de não termos medo, né? Então, eu acho que esse é o ponto, tá, Raquel? Porque é o seguinte, se a gente não faz, eu acho que nada acontece, primeiro, se a gente não faz boas perguntas, né? Eu acho que uma das formas de estimular tudo isso é o RH colocar as perguntas corretas, né? E, ao mesmo tempo, as perguntas difíceis nos momentos corretos e nos momentos importantes, né? Para que essa consciência, né, vá sendo gerada e esse terreno vá sendo preparado para a gente começar a falar sobre isso aí. Só que eu não acredito que nada vai acontecer se a gente não se sentir seguro para fazer isso, né? Vamos só saindo do contexto aqui um pouquinho. Imagina vocês que as tropas russas estão se retirando de algumas cidades da Ucrânia, né? Qual que é o nível de segurança que um civil tem de sair na rua? Ainda que os russos dizem assim, olha, gente, eu estou saindo, viu? Estou saindo. O cara não sai de casa. Por quê? Porque ele não se sente seguro para sair de casa. Né? Então, se a gente não prepara o terreno, se as pessoas não enxergam que, de fato, existe o terreno firme para pisar, né, dificilmente as pessoas vão tomar uma atitude para qualquer coisa na nossa vida. Quer dizer, a gente não vai entrar numa rua que a gente se sente desconfiado, né? A gente não vai fazer uma mudança de carreira se a gente não estiver seguro do próximo passo. Né? Segurança é algo importante. Então, a gente tem que... E aí é papel do RH pensar em como é que eu garanto esse acolhimento que está presente na fala do Emanuel. Né? Como é que eu garanto que as pessoas ao redor desse tema elas vão se sentir acolhidas por aquilo, elas não vão precisar brigar, disputar por aquilo ali, né? Ela não vai ser queimada se ela se pronunciar a respeito do negócio, né? Então isso aí vai gerando todo um movimento. Excelente, isso mesmo. Bom, eu acho que a gente pode colocar a nossa enquete na tela para a gente entender o que os nossos participantes aí estão pensando. Vamos lá. Primeira pergunta. Sua instituição possui um programa estruturado de sucessão de lideranças? Segunda pergunta. Sua instituição pratica a avaliação de desempenho periodicamente? Terceira pergunta. Você recebe
feedback constante sobre o seu desempenho? Feedback com frequência, né? Quarta pergunta. O seu plano de carreira é claro para você? Quinta pergunta. No processo de sucessão conduzido pela sua empresa, há uma atenção para quem será sucedido? Vamos responder aí para a gente entender as respostas, o que pensam e o que acontece na instituição de vocês. Surama respondeu. Shirley também. Vamos lá, gente. Lorena. Vamos lá. Daniela, todo mundo respondendo. Isso aí. Patrícia, Miriam, o pessoal está engajado. Bacana. Priscila, Edna. Nossa, tá tão rápido que eu não estou conseguindo nem ler. Sabrina, Valéria, Milka. Muito bom. Está com quase 380 pessoas aqui falando sobre sucessão. Isso só pode dar coisa boa para nós, né? Milena. Vamos lá, mais um minutinho final. Podemos? Podemos finalizar a produção? Opa! Vamos olhar essas respostas para a gente poder discutir sobre elas, tá? Sua instituição possui um programa estruturado de sucessão de lideranças? 76% disseram não. Sua instituição pratica avaliação de desempenho periodicamente? 77% diz que sim. Você recebe feedbacks com frequência sobre o seu desempenho? Quase empatou aí, né? Não, na verdade, 46% uma vez ao ano. O plano de carreira é claro para você? Não. No processo sucessório conduzido pela sua empresa, há uma atenção para quem será sucedido? 72% diz que não. Bom, vamos conversar sobre isso? Eu acho que a gente pode falar bastante sobre. Quem quer começar a pontuar? Fiquem à vontade. Pode ir, Thelma. Pode, Eduardo, fique à vontade. Não, eu acho que, assim, né, até juntando com a pergunta anterior, né, acho que isso é muito interessante quando a gente olha para esse contraste, né? Eu não sei porque eu minimizei aqui a enquete e agora acabei perdendo onde é que estão as estatísticas. Por favor, me ajudem aí. Mas, assim, essa questão de não existir um programa estruturado para a maioria, mas ao mesmo tempo existir um processo de avaliação de desempenho para a maioria, isso é altamente positivo. Por quê? Porque se existe processo de avaliação de desempenho, significa que algum tipo de linguagem está sendo usada para isso. Então, é um ótimo ponto de partida, né? Agora, quando a gente olha assim, tá bom, eu tenho avaliação de desempenho, mas eu recebo um feedback por ano, poxa, gente, que pena, né? Isso poderia ser tão mais comum, né? A gente poderia usar tão mais essa linguagem para falar a respeito de pessoas, etc., né? Então, esses números, né, como diria no Lobo de Wall Street, a gente precisa aumentar esses números, né? As pessoas precisam se engajar mais em torno dessas conversas, porque é isso que vai gerando essa movimentação, tá? Então são esses os dois pontos de contraste aí, emendando com a resposta anterior que eu tinha para dizer, por enquanto. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, com relação à carreira,
isso está claro, é um desafio diário, tá? A gente tem um índice de aproveitamento interno em torno de 25, 30%. É um índice excelente. Ainda assim, a gente ainda tem na pesquisa de clima muitas questões sobre a falta de oportunidade, porque a gente não tem oportunidade para todos. É um desafio, o Emanuel acho que colocou isso, né? A pessoa se responsabilizar pela própria carreira, né? Não é só uma questão que tem que ser conjunta e ela não é só da organização. Então, quando eu não tenho a pessoa buscando isso, fica difícil atender a todos. Alguns vão sobressair e a gente vai estar atentos a quem vai sobressair. Mas as pessoas precisam cuidar das suas carreiras. É muito difícil quando as pessoas depositam isso na responsabilidade da organização, porque a gente não consegue fazer isso, o RH, né? Ou deposita no RH, né? Essa questão é muito difícil a gente trabalhar isso. Então, o que a gente tem que trabalhar é estimular as pessoas a cuidarem das suas carreiras. O que elas realmente querem? Como é que elas se comprometem com o seu crescimento, né? Então, toda vez que a gente fala de carreira, é um desafio imenso. Eu não sei se o Emanuel compartilha da mesma dificuldade, mas plano de cargo e salário em área de saúde é complexo. A gente não são modelos que são tão fluidos como na indústria, né? A prestação de serviço é um desafio, né? É um desafio muito grande. Então, assim, eu deixaria um recado, assim, o que a gente tem que trabalhar é a gente estimular as pessoas a cuidarem das suas carreiras. Com certeza, as organizações vão estar preparadas, né, ou vão estar com muita boa intenção de dar oportunidades, ainda que não tenham um processo estruturado, como o Eduardo falou, mas dar oportunidade para quem está buscando. Mas essas pessoas precisam aparecer e cuidar das suas carreiras, gente. Eu tenho muita preocupação em esclarecer isso, porque cada vez mais, quando aparece, eu não tive oportunidade. Quanto você buscou essa oportunidade? O que você fez para essa oportunidade? Então, eu queria também deixar essa reflexão, porque carreira é realmente um desafio para a gente, sabe? Dentro da organização como um todo. Porque senão fica, no mínimo, contraditório, né, Thelma? Porque quando a gente pensa no estímulo para que a pessoa ocupe um cargo de liderança e desenvolva pessoas e promova ideias e compartilhe com a estratégia da organização, ela não pode ser uma pessoa que delegue a carreira dela. Porque se tem alguma coisa que é nossa, única e exclusivamente nossa, é a nossa carreira profissional. Esse caminho precisa ser desenhado, no mínimo, a 4 mãos: pessoa, empresa. Até para que a liderança, a pessoa dentro da empresa, seja ela qual for, eu sempre falo que empresa é meio de desenvolvimento. Ela não pode ser vista como um fim de linha, né? E delegar isso ao RH, a gente escuta muito isso nas observações de pesquisa de clima, né? O RH não me promoveu. Poxa, o RH nunca vai te promover, né? Você precisa ser promovido ao longo da sua carreira várias vezes, primeiro por você, né? Então, assim, você vive isso, Emanuel. Como é que você pensa sobre a questão da carreira e as demais perguntas que apareceram na nossa enquete aqui? Interessante essa sua fala, Luciana. Ou Raquel, o RH me demitiu, o RH me selecionou, né? O RH me deu feedback. E aí, uma reflexão que eu sempre trago para o RH: qual a cadeira que você está sentando hoje, né? Será se de fato você está dando espaço para o líder ou está sentando na cadeira do líder daquela área? Que às vezes a gente se pega em algumas companhias que o RH tem que dar o feedback junto com o líder. O RH, na hora de desligar, tem que desligar junto com o líder. Tá. E qual é o meu papel nesse espaço aqui? Se o RH não brigar também por essa cadeira, não vai ser a companhia que vai brigar. Então, o RH também tem que ser muito estratégico e cuidadoso, que nem tudo deve ser centralizado no RH. O RH não pode ser uma mesa de decisão, e sim uma mesa de reflexão, né? Eu sempre falo para a minha equipe que nem sempre vamos ter as respostas para atender o cliente. Nós não somos fábricas de pizza. Bota lá a pizza e vai sair pronta, né?
Nós vamos aqui atender o cliente, a ter uma escutativa, né, entender o que ele está trazendo, e se fizer sentido, a gente pode fazer uma reflexão. Se não fizer, vai sair sem resposta e está tudo bem. Porque às vezes a resposta está no próprio cliente, não está com a gente, né? Só que ele está apegado aos egos ali, à resistência, ao modelo tradicional, e o RH tem que ser muito sábio nesse processo, né? E falar de carreira, eu sempre trago uma analogia, o Raquel, Eduardo, Thelma, meu próprio exemplo de carreira, na minha infância eu era vendedor de bala e de bolo na rua, vendia cocada, vendo de família pobre, e eu sempre tinha um sonho de ser executivo. E é uma coisa que eu sempre levei em mente, que eu um dia ia alcançar esse espaço, né? E foi com muita disciplina, não foi fácil. Enquanto muitos coleguinhas estavam lá na rua jogando futebol, eu estava no meio deles vendendo bala. E aí eu falo que com 12 anos de idade eu virei agiota, olha a loucura. 12 anos de idade emprestando dinheiro a juro. Mas sempre foi com muito esforço, muita dedicação, pensando já tendo a visão de carreira. E eu sempre falo que analogia eu faço com o meu modelo hoje de liderança, ao que eu tinha hoje naquele tempo de criança, né? A coragem que eu tinha de peitar a rua, de bater nas portas vendendo, né? E o líder tem que ser corajoso, tem que ter essa sensibilidade, tem que entender a hora de falar, a hora de escutar. E enquanto empresa, nós estamos vivendo no melhor momento hoje, né? Estamos lidando com 5 gerações. Como é que o RH está lidando com essas relações dessas gerações, né? Que não é fácil. Entre eles existe uma barreira, existe uma resistência. Um é mais ligado a papel, o outro é ligado à tecnologia, o outro não gosta de ser cobrado por meta, o outro gosta de ser movido por meta, gosta de desafio. Como é que a gente vai medir dentro do RH? Eu acho que a própria avaliação de desempenho ela tem que lidar com diversos formatos, né? E não só corporativo. Como é que eu vou atuar com aquele desempenho lá na região norte, região sul, sudeste? Vai ser a mesma pegada de gestão, a mesma estratégia? E no setor hospitalar não é a mesma estratégia, muda muito, inclusive de um bairro para o outro, vai mudar essa, né? Inclusive muda o ticket médio, quando muda o ticket médio, muda também toda a estratégia do negócio, né? O nível do profissional eleva muito de acordo com o ticket médio. Eu acho que dentro dessas relações de carreira, inclusive, a gente precisa trabalhar muito forte a confiança, né? A confiança do RH, a confiança do líder com o liderado, estabelecer essa conexão, a gente trabalhar muito a questão de plano de carreira, não só estar lá no papel descrito para poder cumprir uma auditoria, mas ele ser transparente com o colaborador, ele ter na palma da mão dele, quando ele entra na companhia, dizer aonde ele pode chegar, como é que ele pode chegar, o feedback, a gente precisa ter uma cultura muito forte de feedback dentro da companhia, não só do RH, mas dentro da própria liderança, que isso não é fácil. Nós estamos lidando com pessoas que têm formação técnicas, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, que não aprendem isso na universidade. E vai ter que aprender aqui dentro da companhia. Se a gente abrir o negócio para poder ser um hospital escola, ok, vai aprender aqui dentro com a gente, né? Mas se a gente abre para ter outro nível de negócio, vamos ter que pegar profissionais prontos ou desenvolver com outro nível dentro da companhia. Então, também vai depender muito de cada estratégia, de cada operação. Eu acho que dentro desse novo momento que a gente está vivendo, né, aprendemos muito com a pandemia, a gente teve muitas lições, né, lidamos com muitas fragilidades, muitas emoções. O líder ele foi surpreendido com a pandemia de ter uma situação e como lidar com aquela situação. Tá, eu sou líder, como é que eu vou ter que lidar com isso? Muitas das vezes o liderado que ensinou o líder a agir naquele momento, né? Eu acho que foi um momento muito rico, foi um momento de troca. Eu acho que o setor que mais aprendeu foi a área da saúde. A gente se virou, foi um guerreiro mesmo, de fato, né? O RH teve que sair da sala, de fato, ir para a operação, atender aquela alta demanda para poder atender aquela população. Eu acho que trabalhar como carreira nesse negócio, trabalhar como propósito, como, né, trabalhar como o protagonista da carreira é o mais importante nesse momento dentro do setor da saúde, né? Porque a gente precisa ter em mente o que é que a gente quer como negócio e o que é que a gente quer como profissional. E aí para poder atender a expectativa daquela operação. Eu acho que seria isso. Eu acho que é importante, inclusive, a fala que a Thelma falou, nessa questão dessa visão aí do negócio, essa visão da operação, essa visão do colaborador, né? Essa questão do colaborador ele assumir essa carreira, assumir o seu espaço. Se ele não assumir, não vai ser o líder que vai assumir por ele, né? E você falou uma coisa, Manuel, que eu fico pensando em relação até aos instrumentos que a gente utiliza, né?
Quando a gente fala de mensurar desempenho, de fazer avaliação de desempenho, na minha cabeça não cabe mais avaliação de desempenho anual, porque se eu pensar quem eu sou em janeiro e como que eu terminei meu ano em dezembro, eu já mudei tantas vezes, né? E que eu acho que a empresa ela precisa acompanhar esse processo de mudança desse mundo que é não linear mesmo, né? Que as coisas elas vão chegando e vão se modificando e a gente precisa ser instrumento para poder favorecer o entendimento dessas mudanças e como elas se adequam à estratégia da empresa. Por exemplo, no grupo onde eu trabalho, eu faço uma avaliação de desempenho, de um check-in de desempenho mais ágil, mais rápido, menor na equipe técnica. Para a equipe de líderes, a gente traz uma ferramenta um pouco mais robusta, mas é exatamente o que eu quero de resposta em relação àquela avaliação de desempenho, por exemplo, e o que eu vou fazer com isso dentro da instituição para que o instrumento ganhe coerência e aplicabilidade. Senão ele é só mais um instrumento. E isso não cabe mais às instituições, né? Exatamente. Eu acho que é um dos nossos desafios também quanto RH é a gente treinar esse líder nos processos de RH, né, Raquel? Sim, sim. Gestão de pessoas de RH. Eu adoro esse texto, né? Gestão de pessoas. Aqui, nosso presidente também gosta muito, né? Porque, gente, o líder... A gente tem algumas características que a gente busca quando a gente está avaliando alguém para sucessão, que é exatamente o perfil de liderança, né? Se ele tem perfil realmente de assumir responsabilidades e risco, né? É a coragem, né, Manuel, que você colocou. A gente olha o know-how, o que ele tem de conhecimento, o que ele traz nessa bagagem. A capacidade de se comunicar, gente, a habilidade de comunicar é muito importante, porque o líder precisa se abrir para a equipe, para os colegas, influenciar essa equipe. E o quanto ele está engajado. E aí o engajado é com o propósito, com o crescimento da organização e com a sua carreira. Porque isso é muito importante, sabe? Posso fazer o investimento que for naquela pessoa, mas ela precisa estar engajada com o crescimento da organização, com os seus resultados e com o próprio crescimento. Então, assim, são coisas que são fundamentais na hora de decidir sobre um processo de desenvolver um sucessor, tá? Mas eu queria voltar lá no cuidado com o sucedido, né? A gente sabe fazer muito pouco sobre isso, porque a gente precisa aprender muito, foi uma reflexão importante aqui. Eu também fiz a minha carreira, começando aqui como auxiliar de contabilidade, Manuel, bom ouvir sua história, muito legal. E a gente constrói mesmo, e muito incentivada pelos meus líderes, né? Eu fui muito incentivada pelos líderes. Então, bons líderes têm realmente seguidores, porque eles formam outros líderes, né? E a líder que eu sou hoje, eu devo aos líderes que eu tive aqui na organização ao longo desses 25 anos que eu estou aqui, e passei por diversas funções. Mas é isso, a gente precisa aprender muito sobre cuidar do liderado, do sucedido, né? Do sucedido. E a outra coisa que eu queria colocar, assim, só para não perder a oportunidade, sobre o que o Emanuel falou quando a gente chega numa nova operação. A gente tem feito um trabalho de mapear o perfil da equipe e da equipe de lideranças. E quando a gente faz esse mapeamento numa nova operação, a gente vê o quanto ela é aderente à cultura ou não, o quanto ela é parecida com essa equipe aqui, onde a gente considera que é uma equipe produtiva, colaborativa, entendeu? A gente tem os perfis aqui de equipe que a gente tem com as ferramentas que a gente utiliza. Mas uma coisa que a gente não abre mão, e é do nosso presidente, é a gente chegar nessas operações contando a nossa história. E aí as pessoas se engajam e se comprometem com a história. É uma história de respeito pelas pessoas, é uma história de crescimento, é uma história de sucessão, porque a gente fala do nosso fundador e quem está apresentando a história é o neto, né, que teve que fazer um processo muito sério de aprendizado, de sucessão, teve que seguir um caminho, né, uma trajetória que ele é trilhada para que ele possa ser um diretor na rede, ele tem que entregar, né? Aqui a gente pode citar o José Henrique, que é nosso diretor de operações hoje, ele precisou ser
estagiário aqui na organização, trabalhar em outros hospitais do mesmo tamanho, como colaborador de outros hospitais, fazer seu MBA fora, para depois ser gerente aqui, né, para depois ser um diretor. Então, tudo isso mostra o quanto a nossa organização é comprometida com essa sucessão e com essa perenidade, porque é a responsabilidade que nos foi embutida em tornar o nosso negócio perene. Então, assim, contribui com isso, mas a gente acredita muito na história. E quando a gente conta a nossa história nas novas operações, a gente vê o quanto as pessoas elas vão se reconhecendo em alguns pontos das nossas histórias e vão se engajando com o nosso propósito. É isso, eu só queria falar um pouco mais sobre isso, que foi uma fala do Emanuel aí das novas operações. O propósito, ele move pessoas, né, gente? Conexão, né? Os valores. Ontem eu estava numa live onde um palestrante falava sobre o livro da esposa do Barack Obama, né? Que estava falando sobre o que ela trazia como reflexão. Muito lindo. A mulher toda com uma coisa de discurso baseado com valores, com princípios, né? Com propósito. Tudo que ela faz hoje pensa muito no futuro da filha para poder sempre sair do pedestal e, de fato, para ter outra vida, outra visão mais humanizada. Né? A gente está lidando com gente, né? De fato, embora estejam errando, estejam aprendendo com os erros, mas está lidando com gente, vão errar sempre. A gente precisa respeitar o espaço de cada um, né? Exato, e eu acrescentaria isso, Emanuel, a uma outra fala que você falou anteriormente, né, que é o quanto que a gente, e juntando com essa questão de avaliação, né, o quanto que a Raquel trouxe também, o quanto que a gente sabe medir as coisas. E a gente tem que lembrar que nesse protagonismo nosso, ao nos posicionarmos enquanto protagonistas, a gente precisa saber se medir. A avaliação de desempenho é uma coisa que deveria ser nossa, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente sobe na balança uma vez por dia. Não é porque alguém está mandando a gente subir na balança, porque a gente precisa de uma medida de evolução do nosso objetivo pessoal, né? Então, como é que... Aí parece que fica uma coisa desconexa, né? Porque assim, tá bom, eu subo na balança todo dia porque eu quero emagrecer, agora minha carreira é problema do RH, de repente, né? E aí as pessoas esquecem que, peraí, o maior interessado no que você está fazendo é você mesmo, né? Qual que é a tua balança? A tua balança é pedir feedback. A tua balança é você fazer um processo constante de avaliação de desempenho, né? E eu acho que essa questão de todo mundo fala em HR Analytics, né? Da capacidade de análise do RH e tudo mais, que é super legal. Só que esse HR Analytics ele tem que estar dentro da nossa própria cabeça para nós mesmos, antes de qualquer coisa. Porque aí a gente consegue se entender que tipo de feedback, que tipo de dado que a gente precisa para a gente construir a nossa carreira, né? Teve uma participante que trouxe o seguinte, a Silvana Castellani, né? Que ela trouxe que o sucedido ele tem que ter a oportunidade de transição de carreira, né? Preciso perguntar o que ele quer. E eu acho isso muito legal. Mas eu acrescentaria só um ponto nisso, né? Que é essa questão de, mais do que perguntar o que ele quer, né? Porque quanto mais graduados a gente vai se tornando na organização, mais a gente tem noção dessa robustez de competências, do que a gente quer fazer também, né? A gente começa a ficar positivamente arrogante, do tipo assim, agora eu sei qual que é, sabe, a gente esfrega as mãos e diz o seguinte, agora eu sei qual que é o próximo problema que eu quero enfrentar, né? Se me derem oportunidade, eu vou para aquele problema ali, porque é aquilo que eu quero fazer. Então, em tese, quanto mais a organização, e de novo, eu volto, é que pode parecer, gente, RH que abraça a árvore, mas eu volto nesse ponto da linguagem. Isso aqui é linguagem. Avaliação de desempenho é linguagem, feedback é linguagem, perguntar o que as pessoas desejam é linguagem, acolhimento é linguagem, tudo isso é linguagem, né? Então, mais do que perguntar o que o cara quer, é assim, olha, nós temos aqui estas opções, estes desafios. Que desafio que você quer encarar agora? Como é que esse desafio favorece o teu crescimento profissional? Já parou para pensar nisso? Né? E isso é uma conversa rica a respeito de carreira que para um líder faz todo sentido.
Talvez, para uma pessoa mais júnior, nossa, peraí, né, o Emanuel trouxe esse ponto. Pô, a gente está lidando com gente que não vem do setor de administração. Não necessariamente as pessoas são treinadas e preparadas para discutir carreira, né? Então, e aí vem um outro ponto, que é assim, poxa, se eu tenho um público, se eu, gestor, tenho um público que eu sei que não está preparado, não tem ferramenta para discutir carreira, poxa, eu preciso criar autoconsciência sobre a minha carreira para eu também ser capaz de estimular que as pessoas pensem na própria carreira. Senão eu crio um problema, né? Porque eu não estou fazendo passagem de conhecimento. E é dificílimo a gente fazer passagem de conhecimento para algo que a gente não pratica ou para algo que a gente não exercita, né? Então, esse processo ele tem que ser bastante estimulado. Enfim, já me estendi demais. E eu fico pensando... Dá espaço para as outras pessoas. Ele precisa ser estimulado e ele precisa ser traduzido na cultura da empresa, né? É muito importante que essa conversa ela se encaixe, porque a gente vê acontecer muito, eu quero um processo sucessório, eu quero fazer avaliação de desempenho, eu quero usar essas linguagens de comunicação, mas a cultura não absorve isso, né? E aí fica frágil, né? Fica muito difícil que isso emplaque realmente na cultura, né? Na empresa, que esse plano ele se concretize naturalmente, assim. Então, esse mergulho de corpo e alma neste projeto, que é muito, na verdade, nem é um projeto, é um programa, e hoje eu entendo que é um programa de sobrevivência das empresas, ele precisa ser bem profundo e ele precisa ter bastante coragem para ser iniciado. Por outro lado, não há empresa se a gente não mergulhar nesse oceano aí, né? A empresa não sobrevive no mercado se ela não se aprofundar nessas pautas todas que nós estamos levantando, né? Raquel, eu queria aproveitar a Márcia. Ela perguntou aqui, quando pedimos um feedback e não recebemos, qual a alternativa para ser avaliado, né? E eu queria aproveitar o embalo dessa pergunta dela em específico, porque eu acho que isso ilustra muito bem o que pode ser feito em termos de linguagem. Assim, acho que isso traduz muito bem aquela questão, Márcia, que eu tinha falado, saber fazer as perguntas corretas, né? Porque feedback, de novo, é uma palavra que é amplamente utilizada, mas ela soa muito genérica para quem não está acostumado a fazer, né? Então fica aqui, não, peraí, o feedback é um processo formal, eu tenho que ir lá com uma listinha de coisas, olha, e tem o processo, eu tenho que falar bem de você no começo, depois eu digo... Tem o roteiro, né? Tem o roteiro de feedback, etc, né? E às vezes, a única pergunta que você precisa fazer é assim... tendo em vista, e aí vamos colocar a gente, o eu, em primeiro lugar, né? Você se dedicou a uma atividade, você se dedicou a um projeto, você se dedicou a uma tarefa. Você acredita que ao ter se dedicado a esse projeto, a essa tarefa, essa atividade, você aprendeu alguma coisa? Você descobriu algo novo, você contribuiu com algo novo, né? E aí, mais do que um feedback geral, né, a gente pode entrar nesse nível de detalhe e pedir para o nosso gestor o seguinte, olha, eu fiz essa atividade e eu me esforcei bastante, né? Eu me debrucei sobre isso, eu quis aprender, eu me envolvi, mas não adianta nada eu acreditar que eu me sinto bem, mas eu queria ouvir de você onde que eu errei, onde que eu poderia ser melhor, o que aconteceu, né? Por quê? Porque você vai num ponto específico que aí você transforma o feedback, uma palavra genérica, em uma linguagem útil para você. Né? E aí, de novo, voltando na linguagem. Como é que a gente sai de uma linguagem genérica para uma linguagem que é útil para a gente? Né? De novo, por meio de boas perguntas. Sim, perfeito, perfeito. A gente teve uma pergunta lá no início que a Michelle Lins fez, falando sobre o plano de meritocracia, né? De como que a gente desenha e desenvolve isso na empresa. E uma outra pessoa que eu não anotei aqui o nome, mas falou assim, como que a gente promove pessoas sem que a pessoa perceba que o líder está favorecendo porque gosta daquela pessoa? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né?
porque é uma dúvida bem constante. O que é a tal da meritocracia? Como é que eu implanto isso? E como que eu desvinculo isso do querer bem pessoal, né? Como que não é só isso, não pode ser só isso, mas, afinal, como que a gente faz nas organizações essa implantação sem ter o cunho pessoal? Falando Muito de boa. carreira, efetivamente. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou puxar a fila aqui rapidinho também. Acho que meritocracia é uma palavra que antes era extremamente bonita, né? Quando a gente volta no tempo, vai lá para os anos 80, 90, essa é a palavra da moda, né? Meritocracia mandava no mundo, né? Essa palavra. E aos poucos, essa palavra ela foi sendo agredida, vamos dizer assim, porque, poxa vida, né, cada um é cada um, não necessariamente a meritocracia do tipo, a meritocracia se transformou resultado a qualquer custo, né? E eu acho que uma questão que foi apontada, que é super relevante, que é o seguinte: a meritocracia todo mundo quer, porque todo mundo quer ser reconhecido. E a meritocracia é você ser reconhecido pelo seu mérito, por aquilo que você lutou por aquilo, você se dispôs, você quis aquilo lá. E quando você recebe o mérito de ter feito isso, todo mundo gosta, esse feedback positivo, né, de ser reconhecido, todo mundo gosta, né? O problema da meritocracia não é a meritocracia em si, não é a cultura de meritocracia, é a meritocracia sem cultura. Por quê? Porque a meritocracia sem cultura se torna resultado a qualquer custo, né? E aí o que vem? Aí sim, aí tem um papel muito importante do RH, que é como é que ele cria um ambiente para que exista uma cultura que segure a meritocracia dentro dos eixos, né? Para que a gente não cometa excessos, para que a gente não ultrapasse limites éticos, né, quando se trata de resultado, né, de alcançar resultados, etc, etc. Então, essa é a minha fala. Bem, aqui nós temos um programa de participação dos resultados e cargos e salários. A gente tenta mesclar dentro dos resultados e tudo isso. O que a gente tem aprendido e estamos montando é um comitê de gente para a gente fazer algumas avaliações com relação ao desempenho, né? Isso baseado na avaliação de desempenho também, levando em consideração indicadores, desenvolvimento da área, mas eu queria falar principalmente do desafio quando a liderança, ela meio que, vamos dizer assim, apadrinha alguém porque ela gosta, né? Isso é real, né? E a gente precisa falar, né? O Emanuel tá até rindo aí, né, Emanuel? Eu preciso promover alguém porque eu gosto muito, tá muito tempo aqui, tenho afinidades. E, gente, e principalmente quando isso significa sucessão. Isso é muito sério. Porque a gente pode estar simplesmente, eu falo muito isso aqui, a gente pode promover um excelente técnico e ganhar um péssimo supervisor, né? Então, assim, isso é real, é uma palavra, é clichê dizer isso, mas isso é real nas organizações, eu acredito. E esse desafio de quando você volta a responsabilidade para o próprio gestor e dizer, olha, o perfil não está batendo. Olha, o tempo que essa pessoa vai levar para desenvolver isso pode ser o tempo que você não está esperando e pode ser o tempo que, às vezes, a organização não tem para o resultado que precisa. Então, assim, essa conversa clara, gente, ela vai existir, esses debates, esses conflitos, eles vão existir aqui e, como diz aqui o pessoal, e na Bélgica. Então, a gente precisa encarar essas realidades e conversar sobre isso. Permitir que algo siga, né? O RH existe para dizer não, né? Para colocar alguns limites também, porque o RH, no final das contas, tem que ajudar a cuidar das pessoas. E permitir que algum processo siga sem estar adequado é simplesmente comprometer, às vezes, o desenvolvimento ou comprometer, às vezes, o emprego da pessoa. Então, a gente tem que ser muito transparente nesses fatos, em dizer para a liderança que não é o momento daquela pessoa e não seguir com o processo, entendeu?
e buscar forças para isso. E, gente, eu acredito, assim, é outra coisa que as pessoas gostam de falar muito, RH tem que ser estratégico. RH tem que... o ser estratégico do RH é acompanhar a estratégia do negócio, né? O Emanuel colocou muito bem que o que a gente tem que fazer com o negócio, onde a gente vai para um lugar onde o ticket médio, né, para quem não sabe, o valor de um atendimento per capita é X, né, bem abaixo do que a gente pratica em outras unidades. O que fazer para dar o melhor para aquelas pessoas, olhando para o negócio, dar resultado e trazer as melhores práticas de pessoas, mesmo não tendo os recursos que outras unidades têm, que a gente tem que continuar cuidando das pessoas. Então, são muitos desafios mesmo, né? Mas dizer para o RH que a gente tem que comprar essas brigas, né, Manuel? Porque é importante e isso é ser RH que faz diferença, que cuida realmente das pessoas. E dizer não nessas horas é estar cuidando realmente das pessoas. A gente que lida com aquisições, Thelma, são grandes brigas, né? É briga de tigre, mas eu acho que é importante ter esse processo, quando a gente fala em meritocracia, é deixar muito claro para o colaborador as competências globais, as competências, né, funcionais de cada função, e os indicadores, né? Será se essas metas, esses indicadores são discutidos? Será se esse profissional ele é levado para essa discussão na hora de construir esse indicador? Ele acompanha? É apresentado para ele mensalmente, né? Hoje a gente tem aqui na Cora, abaixo da minha gestão, uma caixinha de remuneração que cuida da parte de indicadores, onde todos os bons, né, toda a PLR passa pela gente, então é acompanhado, inclusive, por cada líder, por cada liderado, esses indicadores. E as competências vêm com o plano de feedback que o gestor vai acompanhar ele com o PDI, né? Que a gente patrocina, espera que esse líder faça isso com o liderado, a gente consegue garantir, de fato. É uma ferramenta que a gente disponibiliza e a gente acompanha de forma macro, mas não micro, porque eu não consigo garantir que o líder vai dar para o liderado aquele feedback de um PDI, ou acompanhar o PDI dele, né? Mas eu acho que falar sobre meritocracia seria isso, deixar muito claro o que a empresa espera, né, quais são as expectativas, como está naquele momento atual, aqueles resultados. Falar de comportamento e performance, né? E eu acho que me dói muito, o Raquel, Eduardo e Thelma, é quando a gente fala de planos de reconhecimento por resultado. Aí, para mim, é uma facada. E quem se esforçou, né, para atingir aquele resultado? A pessoa tinha meta de 95%, bateu 92%, tá, bateu na trave, não vai ser reconhecido, não vai ser promovido. E aí eu acho que falta um pouco do nosso cuidado com o colaborador, com o esforço, que muitas das pessoas batem a meta sangrando a equipe, né, puxando o tapete, a gente sabe muito bem disso, né, rasgando o nosso compliance. E a gente não está percebendo quem está se esforçando de forma ética, vivenciando nossos valores. Então, hoje na Cora a gente está implantando, é um programa novo, que é um programa de reconhecimento por valores, e aí baseado por esforços, né? Então, justamente para a gente fomentar a cultura, né? Fomentar também o reconhecimento por esforços, e não vinculado a dinheiro, né? Não vinculado somente a ganhos financeiros, mas sim a outro lado. E quando até uma fala sobre o ticket médio, nossa maior dificuldade não é a gente entrar numa operação que tem um ticket médio alto, num ticket médio baixo. É onde tem um ticket médio alto, entendeu? Porque a gente vai ter que colocar todo mundo na mesma régua. Quando eu tenho uma ação corporativa, não consigo colocar uma coisa muito grande para uma operação que não consegue custear, tem que se pagar. Então, quem vai mais sentir aí no impacto das mudanças vai ser aquela operação que tem um ticket mais elevado, porque eu vou ter que nivelar todo mundo. Ei, peraí, você precisa se pagar, é pagar todo mundo. Vamos aqui para a mesma caixinha, né? Nossa maior dificuldade, eu acho que enquanto nossa visão de RH é a gente saber vender o que a gente está fazendo, saber vender o que a gente está entregando para o funcionário. Eu venho de uma companhia que lá a gente entrega uma carta da presidente, uma canetinha básica e todo mundo é feliz. Que a forma que é vendido, a forma que é entregue aquele mimo, aquela ação, tem todo um valor por trás, né? Então, como é que o RH está se vendendo? Como o RH também está vendendo os seus processos de desempenho, processos de avaliação, né?
eu acho que tudo parte também da nossa linguagem, né? Tudo volta e cai na linguagem de Eduardo. Exatamente. E acho que o bom papel do RH, quando ele se vende bem, é quando ele tem coerência entre o programa que ele sugere e a conduta dele com as pessoas, né? E pensando muito em questão a metas, performance, etc., eu acho que a gente precisa, a gestão de pessoas, ela precisa se atentar ao processo. Se a gente cuidar dos detalhes do processo, de como essa condução ela é levada dentro da instituição, naturalmente o resultado vem, e vem de maneira positiva, né? Se a gente foca só no resultado, você falou muito bem, Manuel, tem gestor que sangra a equipe e está com a meta batida. Eu ouvi isso de um gestor. Eu batia todas as minhas metas, eu olhava para a minha equipe estava triste. Eu batia todas as minhas metas, eu olhava para a minha equipe, estava com a gente teve até uma pergunta sobre saúde mental, como que a gente cuida disso, né? Eu estava com alto índice de afastamento por ansiedade, estresse e doenças relacionadas à saúde mental. Então, assim, poxa, não tem uma outra forma de você fazer com que a sua equipe acompanhe esse processo e bata suas metas e seja satisfeita e cuide do seu bem-estar? Acho que a gestão de pessoas, ela traz essas possibilidades diferentes de olhar para o individual de maneira equitativa, entendendo quem que é aquela equipe, em qual ouvido que essa equipe escuta, o que faz sentido para aquela turma ali, para a gente propor ações que sejam engajadas, que se conectem, né? E isso não é abraçar a árvore mesmo não, né, Eduardo? Isso é resultado de trabalho, né? Exato. Eu tava até olhando aqui a Michele perguntou, né? Não, a Michele não, desculpa, a Michele perguntou outra coisa. A Maria Eugênia perguntou o seguinte, né? Indicadores, que itens que são indispensáveis, né? Em termos de indicadores. E eu diria o seguinte, em termos de indicadores, escolha aqueles que você acredita que dói mais, que tente medir aquilo que é o mais relevante naquele período de tempo, naquele momento. A gente não precisa de 1000 indicadores, a gente precisa de um indicador bom, porque, de novo, o indicador bem analisado, ele vai levar a boas perguntas. Boas perguntas vão levar a boas conversas, e boas conversas levam a uma ótima, a uma boa evolução. Perfeito. A Eva está querendo saber como fazer isso, Eduardo. Deixa eu ver se é isso. Isso. Talvez essa questão dos resultados, né, e de meritocracia e de cultura de meritocracia. Uma coisa, eu vou dar uma nota, um parênteses rapidinho, vou tentar ser bem rápido aqui, um parênteses técnico, tá, gente? A gente faz avaliação de perfil. Então, nós conduzimos assessments, né? E tem uma coisa que a gente descobriu ao longo do processo de desenvolvimento de assessments, que é o seguinte: muita gente fala em potencial, né? E a gente gosta, diferentemente talvez da linguagem de recursos humanos padrão, a gente gosta de falar aqui dentro da WePlace em adaptabilidade. Por vários motivos, mas para simplificar é o seguinte: às vezes os profissionais já alcançaram o potencial deles, né? A gente está falando com profissionais aí de 25, 30 anos de casa. Eles já alcançaram o potencial deles. A gente está interessado em saber se eles são adaptáveis a outros tipos de função, porque é aí que mora essa beleza da movimentação de pessoas. Só que a adaptabilidade, ela tem um truque. Ela depende, de um lado, ela depende da sua própria adaptabilidade, o tanto que você quer ser, né, se propõe a se adaptar a um desafio novo, né, mantenha a sua autoconsciência ativa para fazer seu próprio desenvolvimento, etc. Né? E do outro lado, tem a empresa. E a empresa, ela precisa oferecer condições para você se adaptar. Porque senão você fica, por exemplo, um gestor que centraliza demais. Geralmente você tem líderes que são líderes profissionais juniorizados abaixo desse gestor. Por quê? Porque se ele centraliza muitas decisões, como é que esse nível de baixo aprende a tomar decisão, aprende a se responsabilizar pelo que está fazendo? Então,
veja, tem um impacto muito grande, só para dar um exemplo para vocês, tem um impacto muito grande nessa questão. E aí eu quero trazer a fala do Emanuel sobre a maneira de avaliar as pessoas, né? E a maneira de olhar para a meritocracia, né? A parte numérica, ela é muito importante, né? Mas a parte soft disso aí também é muito importante, né? E isso entra para nós dentro de um item, né? Quando a gente olha para a adaptabilidade ambiental, né? Que chama escopo da missão e nível de responsabilidade e clareza de responsabilidade que a pessoa tem sobre o papel que ela executa. Então, não raro, a gente está fazendo lá a avaliação da pessoa, e aí é uma pessoa que, assim, ela tem, ela não sabe o que fazer, ela não sabe qual é a prioridade dela, ela não sabe até onde vai o escopo de atuação da atividade que ela faz. Poxa, se eu não sei qual que é o meu objetivo, qual que é a minha prioridade, né? Aonde pega, né? O que é relevante para aquilo ali, como é que eu consigo me contrapor a alguém quando alguém vem pedir uma outra coisa que não é do meu escopo? Como é que eu consigo navegar a organização para pedir apoio para outras áreas, para me ajudar a fazer alguma coisa? Como é que eu consigo negociar com o meu chefe mais recursos para eu fazer aquilo que eu preciso fazer? Ou seja, eu fico completamente perdido. Eu travo a aplicação da nossa caixa de ferramentas, que são as nossas competências, né? Então, o reconhecimento da meritocracia, ele tem que estar alinhado ao nível de autonomia da pessoa, né? Qual que é o tamanho da caneta dela? A caneta dela tem o tamanho correto para o nível dela? Então, aí sim, isso é um papel do RH. O RH precisa olhar para a organização e falar assim, esse cara, ele não está usando a caneta que ele deveria. A gente precisa dar pista para ele, né? A gente precisa dar espaço para ele, a gente precisa mudar o cargo dele, né? Ou o cara está tomando responsabilidade que não é do nível dele, a gente precisa promover esse cara. Senão eu crio um problema de gestão aqui dentro. A pessoa não vai se sentir reconhecida, né? E assim por diante. Então, o RH, ele precisa ser o articulador desse alinhamento entre o que a organização espera e o que a pessoa tem que entregar, né? E o alinhamento entre o nível de autonomia, o tamanho da caneta dele e o nível dele. Porque senão a gente cria bagunça. Em vez da gente criar uma comunicação positiva, a gente começa a criar bagunça nessas relações de trabalho multidirecionais que todos nós passamos. Começa a fazer umas emendas que elas naturalmente não vão dar certo, né? Exato. E a gente perde muitos profissionais porque a cadeira é pequena, né? A cadeira que eles sentem é pequena e a gente não se percebe com isso. E é interessante, né, Emanuel, que você talvez tenha o problema oposto, né? Que assim, a gente vive muitas realidades de organizações que estão querendo cortar níveis, né? Ah, nossa, a gente precisa fazer redução de custo. Putz, pega um nível de coordenação, corta, né? Aí, o que você faz quando você faz isso? Você pega todos os gerentes que estão funcionando bem como gerentes e junioriza todo mundo. Por quê? Porque eles vão ter que fazer 2 trabalhos. Eles vão ter que fazer o papel de gestão e eles vão ter que servir de braço para a própria equipe. Então, você está juniorizando o gestor. E aí, quando você sequestra um gerente para o nível operacional, o que acontece com todo mundo? Todo mundo, toda a organização sofre, né? Acho que o Emanuel, por conta do crescimento vertiginoso que ele está passando, é um outro problema. Assim, poxa vida, eu vou promover um coordenador a gerente. Será que ele vai se sustentar na posição Exato, na posição de gerente, né? Ou tornar o gerente local o gerente corporativo, nosso maior desafio, né? A gente está aprendendo a ser corporativo agora. Mas é um aprendizado riquíssimo, né, Emanuel? Muito, a gente aprende todo dia. Olha só, o relógio aqui acusou 11h29. Eu juro que ainda são 10 horas da manhã. Infelizmente, mas assim, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade da ANAP de promover essa jornada, de falar sobre sucessão de lideranças, né? Eu acho extremamente importante. Esse encontro rico, ele é só um teaser para os próximos encontros. Eu acho que a gente vai discutir, aprofundar em questões extremamente importantes. Acho que o RH precisa disso, a gestão de pessoas precisa conversar mais, compartilhar boas práticas. A ANAP faz isso muito bem.
foi um grande alento e acolhimento para nós no momento de pandemia, né? A gente poder discutir com pares e compartilhar as nossas aflições. Foi excelente, uma honra imensa estar com você de novo, Thelma. Emanuel, prazer enorme. Eduardo, te agradeço imensamente todas as colocações. Obrigada pela história de vocês, obrigada pela contribuição de vocês. Pessoal do chat, vocês arrasaram. Muitas perguntas, a gente não conseguiu responder tudo, mas eu levo todas para casa, porque eu prometo a vocês que vocês me fizeram sair daqui muito melhor do que eu entrei. Espero que vocês tenham essa sensação também. Obrigada, excelente dia. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, acho que vocês podiam aí dar uma frase final, uma palavra final, uma pergunta final, para a gente poder finalizar o nosso encontro em grande estilo. Obrigada, tá, gente? Queria deixar para todo mundo, para todos os RHs, né, que trabalhem a estruturação desses programas, buscando envolver a alta liderança, e ter isso como objetivo estratégico da organização. Certamente facilita muito a vida das empresas para que elas possam crescer e progredir, principalmente das pessoas, né? A gente está dando oportunidade para as pessoas. Então, fica aí esse desafio. A gente sabe que é um desafio, mas busquem estruturar isso nas organizações de vocês. Um grande abraço e muito obrigada. Eu deixo aqui, eu acho que, não só para o RH, mas para gestores, líderes, né? É que a gente precisa convencer as pessoas através da nossa vulnerabilidade, né? Da nossa sensibilidade. Eu acho que ser um líder sensível, um líder vulnerável, um líder que chora com a equipe, que expõe seus sentimentos, não se torna menos admirável. Eu acho que, pelo contrário, se torna mais admirável, porque ver o quanto você está vulnerável e está sentindo com aquele momento, trazendo sentimentos, trazendo emoção, né, na fala. Eu acho que o RH precisa também ter essa pegada, ter essa visão de atuar com vulnerabilidade, de atuar com sensibilidade, com cuidado, né? Estamos cuidando de gente, mas também somos gente. E vem sempre aquela frase, né, Thelma? Quem cuida do RH, a gente se cuida. Do RH. Né? A gente se cuida, a gente tem que ter esse cuidado, essa visão, cuidar de um do outro, não colocar nossas emoções na mão do outro. As emoções é minha emoção, a sua é sua. Eu acho que é cuidar dessas expectativas também quanto RH, mas eu acho que trazer essa sensibilidade no nosso processo. Nós não estamos só implantando processos, estamos implantando processos que pessoas vão, né, cuidar daqueles processos. E pensar que gestão estratégica é a gente gerir processos, é a gente gerir pessoas e controlar processos. E não ao contrário, a gente não pode controlar pessoas e gerir processos, né? Tem que ser totalmente diferente. Eu acho que ter essa visão humanizada, essa sensibilidade, esse cuidado, essa falta de empatia que tanto tem, não só no mundo corporativo, mas no mundo, em toda a sociedade, que a gente precisa fomentar mais dentro da organização. E obrigado aí pelo convite, Raquel, ANAP, Eduardo, e é um prazer conhecer vocês. Prazer. Com você, Eduardo. Um prazer muito grande. Eu queria chamar a atenção para a jornada, né? Então, assim, a gente não... eu diria que o RH como um todo, né, a gente tem um propósito muito claro de contribuir para que o RH do Brasil todo se torne cada vez mais estratégico, por meio justamente dessas iniciativas de trazer boas reflexões, né, boas perguntas. Acho que isso faz parte da dialética, que é o exercício dessa atividade muito bonita, que é a atividade de RH, né, tomando carona aqui no que a Thelma e no Emanuel e na Raquel trouxeram, e que vocês todos sabem, né? E a gente não vai resolver o dia em 2 dias, né? Resolver o mundo em 2 dias, né? Isso é um trabalho árduo. O RH talvez seja a posição que a gente mais precisa de estar atentos às mudanças, né? Porque as pessoas mudam o tempo todo. Então, a gente precisa ter as sutilezas, não só as grandes mudanças de mercado, mas a gente precisa ter também, trazer para a nossa pauta, né, as sutilezas dos momentos, que são muito importantes. Então, gerenciar a jornada, né? É procurar não
um ponto no final. E aí, voltando para o início, Raquel, que você falou, né, da questão da governança, né, que a gente fez lá, governança não é um ponto de chegada, é uma jornada, porque a governança tem que evoluir, e a gestão também. E como nós somos protagonistas, né, nesse sistema, né, complexo que é a gestão, então a gente tem que curtir a jornada. É isso que eu falaria. Exatamente, aproveitem a jornada, ela pode ser muito mais rica do que a gente pode imaginar, né? Gente, obrigada. Eu nem sei como agradecer. Foi muito bom mesmo. Estou saindo daqui muito feliz. Tenho certeza que meu dia será melhor depois de tudo que eu escutei. Obrigada mesmo. Até o nosso próximo encontro. Parabéns a todos. A participação de vocês também foi fundamental, tanto no chat, Thelma, Emanuel, Eduardo. A gente se encontra por aí, porque a nossa jornada, com certeza, ela vai uma perpassar pela outra. E eu espero que a gente consiga construir grandes histórias pela frente, tá bom? Obrigada, ANAP. A gente se encontra no nosso próxima jornada digital, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.